Antes e depois da lei. Um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. A mulher que vai para o trabalho e ainda cuida dos filhos e da casa. Esse é o retrato da mulher brasileira, uma rotina intensa. E para chegar a esse modelo 1001 utilidades, a luta foi grande. Direitos que foram sendo conquistados um a um. Direito à voz, ao voto, a ter vez na sociedade. Mas no começo isso parecia impossível, uma realidade distante. A luta da mulher pela sua afirmação na sociedade é algo que acontece nos últimos 200 anos. A posição da mulher é marcada pela subalternidade. Nas grandes religiões, por exemplo, é muito difícil você encontrar as mulheres em posição de comando, em posição de liderança. Preconceito, opressão, violência, a busca por direitos iguais, de participação na política e na economia. A mulher, considerada sexo frágil, enfrentava resistência e humilhação de uma sociedade culturalmente machista. Mas não demorou muito tempo para que elas se unissem em defesa de um interesse comum, a luta por igualdade. O primeiro registro do ativismo feminista no mundo foi em 1789, com a Marcha das Mulheres do Mercado durante a Revolução Francesa. Ao longo dos séculos seguintes, movimentos se espalharam por todo o mundo. Em 1892, Joana França Stockmaier foi a primeira mulher admitida no serviço público brasileiro. Naquele ano, ela começou a trabalhar na imprensa nacional, onde ficou até 1944, ano em que se aposentou. O Rubens é o responsável pelo Museu da Imprensa Nacional, onde nós estamos, e onde fica preservada uma das máquinas em que a Joana França trabalhou, né, Rubens? Exatamente. Essa máquina ela é do final do século XIX, é um teclado perfurador monotipo que servia para fazer os tipos móveis para a montagem dos jornais e dos livros que eram confeccionados na imprensa nacional. Agora, a Joana ela entrou muito nova na imprensa nacional como monotipista, operando máquinas como essa aqui. Sim, essa máquina foi operada por Joana França Stockmaier, ela com 16 anos, no final do século XIX, no momento em que a mulher não tinha direito nem a voto e não trabalhava no serviço público no Brasil. Então ela foi a pioneira nesse momento. Em 2008, mais de um século depois de abrir portas para que mulheres também pudessem trabalhar em órgãos públicos, Joana França Stockmaier se tornou a patrona da servidora pública brasileira. Foi um grande momento de reconhecimento da mulher dentro do serviço público no Brasil. A Comissão do Bicentenário da Imprensa Nacional fez um dossiê, encaminhou para a Presidência da República, que no dia 5 de março de 2008 a tornou patrona da servidora pública no Brasil. O historiador lembra que, em função da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, a mulher começou a ter espaço no mercado de trabalho. Com a grande maioria dos homens na guerra, os patrões passaram a contratar mulheres para trabalhar nas indústrias. Aí começa o que a gente poderia chamar historicamente de processo de emancipação feminina a partir da economia. Ou seja, a cada dia que passa, ela passa a ser cada vez mais importante na conformação e na configuração do orçamento doméstico, levando o seu salário para o sustento da casa também. E há uma contrapartida social e há uma contrapartida política para isso. As mulheres, da mesma forma que vão tomando consciência de sua importância no processo econômico, começam a exigir direitos. E esses direitos podem ser sintetizados no reconhecimento social, mas, sobretudo, na possibilidade da participação política. Enfrentar desafios, conquistar uma posição até então ocupada por homens. Desde pequena, ela sempre foi apaixonada pelo rádio e pela televisão. Mas com o tempo, o que era paixão se tornou um dos grandes desafios profissionais da Bianca. Em 1967, ela saiu de Anápolis, interior de Goiás, onde ela morava, e veio para Brasília trabalhar como montadora de rádio. Com o tempo, ela se tornou a primeira operadora de áudio mulher da Rádio Alvorada aqui na cidade, né, Bianca? Foi muito complicado porque esse, até então, era um mercado ocupado predominantemente por homens, né? Foi, bastante complicado. Eu conversei com o meu chefe na época, pedi que eu queria fazer um estágio no áudio. E ele brincou e riu,
brincou comigo, disse que não era possível, que eu não ia dar conta e tal. Mas aí ele abriu uma chance para mim fazer na madrugada. Então eu trabalhava o dia todo e eu fazia o estágio à noite, na mesa de áudio. Havia outras mulheres lá trabalhando? Não, tinha mulheres assim na parte de locução de rádio, né, para trabalhar na emissora. Agora, como assim, para trabalhar na técnica, não, era só homens. Na área operacional você era a única mulher? Homens. E eles diziam que eu não iria nunca conseguir, né, trabalhar. Mas eu queria muito fazer aquilo. 6 anos depois, um novo desafio. Bianca deixou a rádio e foi para a televisão, onde também era a única mulher trabalhando na parte técnica. E a televisão é diferente, né, da rádio, porque a televisão você tem que trabalhar com a audição e a visão. E a rádio, na época, era só audição, então foi mais um desafio. Fiz os 20 dias, eles gostaram, trabalhei, beleza e tal, tranquilo. Dali eu fui para a operação de VT. Conheci a sala de videotape e fui trabalhar como operadora de VT. Mas não existia mulheres. Depois é que chegou a operadora de telecine, na emissora, e começou. Por todo o mundo, o movimento feminista lutava para que as mulheres tivessem o direito de votar e de serem votadas. No Brasil, a bióloga Berta Luz foi uma das primeiras a levantar essa bandeira. Ela chegou a fundar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminista, organização que liderou essa luta. O esforço resultou na conquista do direito de votar em 1932. Aos poucos, as mulheres foram conquistando respeito, direitos e espaço. No judiciário, a presença feminina em cargos importantes surgiu no final da década de 90, com a posse da ministra Eliana Calmon, a primeira mulher a compor o Superior Tribunal de Justiça. Como a sociedade brasileira recebeu a notícia, porque foi um verdadeiro frisson. Eu, inclusive, não esperava, mas a imprensa deu uma divulgação muito grande. E as mulheres, em todos os movimentos feministas, ficaram absolutamente lisonjeadas. A minha posse foi um acontecimento. Foi uma coisa linda. Eu não fui aplaudida, eu digo que eu fui ovacionada, porque eu tomei posse com mais 3 colegas, né? Então foram 4 ministros que tomaram posse ao mesmo tempo. E eles iam chamando. Quando eles chamaram o meu nome e que eu entrei no plenário, parecia que o plenário vinha abaixo, porque tinham diversos movimentos feministas, todos com as faixas de identificação, e eles todos aplaudindo de pé. Apesar de ser a primeira a entrar no universo até então predominantemente masculino, a ministra diz que não enfrentou situações de preconceito e destaca a importância das conquistas femininas no judiciário. Não, eu não enfrentei. Eu costumo dizer que eu nem prestei atenção. Eu tinha tanta coisa por fazer que se houve preconceito, este passou batido porque eu não tomei conhecimento dele. Eu acho que todas as vezes que você fica muito preocupada com isto e fica sempre atribuindo a tudo que lhe acontece a um preconceito feminista, você está dando aso a este preconceito. Eu passei batido. Sempre me pautei com muita altivez, não deixando que houvesse qualquer resquício de fragilidade da minha parte. E fui passando. De forma que eu não sei contar o que é preconceito. A luta das mulheres pela igualdade em relação ao homem, quer dizer, a luta de gênero pela igualdade é alguma coisa que pressupõe não apenas uma vitória no campo da economia, não apenas uma vitória no campo da política, mas pressupõe, exige e requer uma vitória em termos culturais, em termos de valores. A gente está conquistando isso, mas é um processo muito mais lento, muito mais demorado, muito mais complexo e, por que não dizer, muito mais dolorido do que outras revoluções. Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais.
basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Mundo machista descortinado pelo movimento feminista. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT, foi um divisor de águas na conquista por direitos iguais. A partir daí, foram grandes vitórias previstas em lei. A Constituição foi peça fundamental contra a discriminação. Mesmo assim, é preciso se impor e mostrar que nós podemos e damos conta do recado. Qual o papel da mulher na sociedade? A mulher hoje em dia está em todos eles, seja na política, em tudo. Na verdade, a mulher tem que evoluir muito, o seu papel tem que evoluir bastante na sociedade. Passou a ser não só mãe, passou a ser responsável pelo lar, compartilha de igual para igual com o homem. A mulher não é mais só filha, esposa ou mãe dedicada. Passou a ser agente transformador de uma sociedade machista. Mas a busca de direitos caminhou a passos lentos. Foi preciso muita luta. No Brasil, o marco do combate à exploração da força de trabalho da mulher aconteceu em 1943, com a promulgação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que destina um capítulo inteiro à proteção do trabalho da mulher. São garantias que focam na promoção e na inserção delas no mercado de trabalho, protegendo-as de discriminação ou ainda conferindo condições especiais, principalmente relativas à maternidade. Anos depois, em 1988, várias proibições discriminatórias ao trabalho feminino caíram com a adoção ampla do princípio da igualdade pela Constituição Federal. E dentro do mercado de trabalho veio a questão da licença maternidade, da estabilidade da mulher gestante, a proibição de diferença de salário, a proibição de discriminação na hora da contratação de mulher para as empresas. Assegurar o que antes não era possível. Esse é o papel das leis que viabilizam direitos às mulheres. Graças ao avanço da legislação brasileira, imagens como estas estão se repetindo de norte a sul do país. Aqui no gabinete da Subprocuradoria-Geral da República, em Brasília, todas as funções são exercidas por mulheres. Eu cuido do gabinete, cuido das atividades institucionais da doutora Sandra, da agenda da Quarta Câmara também e de todos os eventos e atividades institucionais que ela desempenha. Eu sou assessora-chefe aqui do gabinete e a gente faz basicamente os mesmos trabalhos, né? De minutar os pareceres e de auxiliar a doutora Sandra em tudo que ela precisar. Eu sou analista processual e a gente emite parecer para o STJ Supremo. Tudo sob a batuta da Subprocuradora-Geral da República, Sandra Curro. Eu me dei conta de que tinha muita coisa boa nisso. As mulheres são organizadas, as mulheres são responsáveis, não é? As mulheres conseguem conciliar uma quantidade enorme, né, de tarefas. Acho que elas amadurecem mais cedo, até por necessidade. E, enfim, e fica um ambiente muito leve, né? Porque a gente, inclusive, às vezes sai junto, né? Saiu para festejar o fim de ano. Todo dia é o dia da mulher, né? Então, só tem mulher no gabinete.
Sandra garantiu a representação feminina no ambiente de trabalho dela, mas como fortalecer essa garantia fora dele? Com talento, mostrando a capacidade, mostrando que nós somos pessoas que nos desdobramos em múltiplas tarefas, que temos filhos, criamos filhos, trabalhamos, escrevemos livros, não é? E conseguimos dar conta disso tudo com eficiência e com qualidade. O pensamento da sociedade, o pensamento daqueles que exercem o poder de decisão precisa mudar. Os caminhos que levam à igualdade e autonomia das mulheres passam pela barreira cultural. Para a Organização das Nações Unidas, uma sucessão de erros levou ao cenário de desigualdade de gênero que vemos hoje. A questão da raiz cultural, a gente trabalha com educação, desde pequenos, se a gente passa pelos currículos escolares, por exemplo, que colocam as mães com avental, lavando roupa, as mulheres negras na cozinha, os homens brancos como os CEOs das empresas, os homens pretos como os porteiros dos prédios, a gente não vai em lugar nenhum. De acordo com o relatório global, o progresso das mulheres no mundo transformar a economia para realizar os direitos, somente metade das mulheres do planeta faz parte da população economicamente ativa, ou seja, 50% das mulheres trabalham fora de casa. Entre os homens, esse índice é de quase 80%. Isso acontece porque há milênios que é atribuída às mulheres a função do cuidado e de ficar em casa. É recente, obviamente aí a gente tem que respeitar as diversidades, mas é recente a entrada das mulheres no mercado de trabalho. A pesquisa recomenda 10 prioridades para a ação pública com o objetivo de diminuir a desigualdade. Ressalta ainda que as políticas econômicas e sociais devem ser implementadas em conjunto. Entre as recomendações estão a geração de trabalho decente e a redução da disparidade salarial entre homens e mulheres, o fortalecimento dos mecanismos de proteção social ao longo da vida, a redução e a redistribuição do trabalho doméstico e também o investimento em serviços sociais com foco nas mulheres. Por um lado, precisamos de políticas públicas, leis, políticas dentro do ambiente de trabalho que promovam a igualdade de gênero, estruturalmente, institucionalmente, mas por outro também trabalhar com a raiz do problema, que está numa cultura machista, patriarcal, que atribui papéis a homens e mulheres que são desiguais. Essa mudança de postura passa pelo engajamento dos próprios homens na luta pela igualdade de gênero, segundo esta advogada. É a mulher que não está se colocando, que não está se posicionando, que não está brigando pelo espaço dela? Eu entendo que não. Eu acho que é uma ausência de conscientização do público masculino e da sociedade em geral. A mulher, ela foi pra frente, ela foi pro mercado, ela brigou, pintou o corpo, tirou a roupa, quebrou vidraça, para poder chamar essa atenção. Agora falta essa conscientização. Para ela, bem mais que leis, é preciso atitude. Não é uma disputa, eu quero o seu lugar. Não, eu não quero o seu lugar. Eu quero poder disputar com você nas mesmas igualdades de condições. Eu acho que a melhor maneira de vencer essa luta é mostrando à sociedade, mostrando àqueles que decidem que nós somos tão ou mais capazes do que os homens, porque nós nos desdobramos em muitas tarefas e conseguimos fazê-las bem. Hoje,
Hoje você não precisa marcar hora para saber sobre seus direitos. O Tribunal da Cidadania está o tempo todo à sua disposição nas principais redes sociais. Basta se conectar para ter acesso a uma variedade de notícias, reportagens e informações. Nas redes sociais, você acompanha as decisões do Superior Tribunal de Justiça que causam impacto no seu dia a dia. O STJ já tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook e mais de 300 mil no Twitter. Modernização e interatividade que encurtam as distâncias entre os ministros, os julgamentos e você, que pode participar com sugestões e críticas. Perguntas e dúvidas enviadas pelo WhatsApp, Facebook e Twitter são respondidas semanalmente por especialistas em programa de TV. É o STJ cada vez mais perto de você. Informação confiável e acesso livre. Direito de todos. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Elas estão por todos os lados e conquistando postos. A legislação estendeu os direitos trabalhistas à empregada doméstica e no meio de posições disputadas exclusivamente por homens, hoje elas também ganham destaque. Na justiça encontramos mulheres nas altas cortes do país e até mesmo nas profissões mais inusitadas e atividades consideradas masculinas. Elas assumiram a direção de seus destinos para construir uma sociedade mais igualitária. Ocuparam espaços nunca imaginados e não pretendem recuar. Para muitas, esse papo de sexo frágil já saiu de moda há muito tempo. Já faz mais de 13 anos que Fátima decidiu conduzir a própria vida. Mesmo contra a opinião dos outros, virou taxista. Quando eu comecei na praça, tiveram assim um pouco de preconceito, né? De eu ser negra, rastafária. Mas aí o tempo vai passando, a pessoa vai acostumando. Os colegas, passageiro em aeroporto. Ela chega todos os dias bem cedinho no aeroporto de Brasília. Aqui, o território é deles. Mas não é que elas conquistaram espaço? A figura feminina hoje já ocupou muito espaço no mercado e isso só traz mais disputa e é uma disputa legal. Eu avalio positivo, né? Em toda profissão as mulheres estão fazendo sua parte, né? Entre nós aqui elas estão se comportando bem, viu? Estão atendendo bem os passageiros, entende? Inclusive com os colegas também, um bom relacionamento. Tem meu apoio, viu? Vira e mexe surge algum comentário maldoso, mas Fátima não se importa. Pelo contrário, sabe bem como retribuir. Eu acho, em primeiro lugar, é o respeito. Eu acredito que nós vamos continuar tendo muita conquista, como motorista de táxi, como motorista de ônibus e demais categorias. As conquistas crescem ao longo dos anos, mas na balança o cenário ainda é mais favorável para o lado masculino. Desempenhando funções semelhantes aos dos homens, elas ganham 30% menos. Ocupam apenas 29% dos cargos de chefia. E mais, como muitas também são responsáveis por cuidar da casa e dos filhos, têm uma jornada semanal 5 horas mais longa que a deles. Na tentativa de equilibrar os ganhos dentro de casa, a mulher se arrisca em tripla jornada. Elas saem para trabalhar e quando voltam para casa ainda tem que chegar, cuidar da criança, fazer a comida, lavar a roupa, limpar a casa. Tarefas que uma outra pessoa, os seus companheiros, poderiam assumir também. Mas elas estão decididas a aumentar a participação no mercado de trabalho, seja na iniciativa privada ou no serviço público. Dos 3.172 servidores do Superior Tribunal de Justiça, 1.558 são do sexo feminino, quase a metade. Que tal, então, ser ministra do STJ? Essa foi a meta traçada e alcançada por Regina Helena Costa. A capacidade da mulher, ela diz,
está nos detalhes. Muitas vezes aquela coisa, não, mas olha, neste caso tem uma peculiaridade, tem um detalhe, isso é um viés feminino. Eu penso que isso enriquece o debate, não é? Então muitas vezes a discussão está sendo conduzida num sentido, mas alguém fala, mas tem esse detalhe nesse caso que justifica talvez um outro olhar, um olhar com uma conclusão um pouco diferente. Então acho que esse é um ponto que as mulheres contribuem bem para o debate, acho que é bacana. Para a ministra, é preciso se colocar na frente da luta pela igualdade de direitos, uma postura de combate mesmo. Eu acho que é mais a mentalidade feminina que cria uma barreira para elas mesmas, elas criam a barreira, e essa questão da política, e eu não estou falando aqui de política partidária, eu estou falando da política como arte de escolha, da escolha de soluções. Então, evidentemente, se os magistrados sabem se colocar melhor, se posicionar melhor, dizer, olha, eu mereço a promoção por isso, olha aqui meu currículo, o que eu fiz. Então, e muitas vezes as mulheres se inibem com relação a isso, então evidentemente que os espaços serão ocupados por aqueles que se apresentam melhor, que vão à luta, não é? Eu acho que falta mais essa questão. Eu acho que sim, é uma questão mais cultural hoje e menos de preconceito, no meu entender. Em 2015, uma lei aprovada no Congresso Nacional marcou um novo tempo na relação de trabalho entre patrão e empregada doméstica. Salário mínimo, férias, 13º salário, licença maternidade já eram direitos garantidos para a categoria. Agora, a lei chamada de PEC das Domésticas estabelece novos benefícios e como eles serão pagos pelo empregador. Ele vai ter que recolher 8% sobre o salário para o FGTS, que passa a ser obrigatório. Também vai ter que recolher todo mês 3,2% do salário para o pagamento de multa em caso de demissão sem justa causa, além de 0,8% para o seguro de acidente de trabalho. A gente vê avanços em termos estruturais do Estado, de políticas públicas, de leis e de direitos. A gente vê que essas leis e direitos também têm um caráter educativo e que no momento que você garante esses direitos para as trabalhadoras domésticas, você não permite mais, se passa uma mensagem muito importante para a sociedade que exploração não é permitida. E a sociedade anda um pouquinho mais para um lugar onde homens e mulheres tenham os mesmos direitos no mundo do trabalho também. A mulher trabalhadora doméstica, ela vai sair de casa muito mais feliz, muito mais satisfeita, com a carteira profissional assinada, e ela se sente orgulhosa. Eu tenho todos os direitos assegurados por lei. A luta, como é que se diz, continua, mas não deixa de ser já uma grande conquista para todos os trabalhadores domésticos. Apesar dos desafios, é cada vez maior o número de mulheres que ocupam cargos que antigamente eram exclusivos de homens. Quem imaginou chegar numa oficina mecânica e se deparar com mulheres cuidando do seu carro? Pois é, a força continua sendo bruta, mas o toque é feminino. E como em qualquer lugar onde elas estão, aqui não falta espaço para vaidade. Falar com ela aqui, você pode falar com a gente só um minutinho? Posso, mas eu tenho que dar uma arrumadinha primeiro, tá? Pode ir lá. Toda hora você tá sujo de graxa, então você tem que ir lá dentro, dar uma retocada, né? Para que os clientes te vejam feminino, você tá desempenhando uma função masculina, mas sempre bonita. Beleza, competência e nada de frescura. Elas sabem como conquistar a clientela. Vou experimentar o serviço, até agora tá bom. Tudo aqui também foi feito pensando na cliente mulher. Tá esperando o carro lá fora, muito barulho, enfim. É só entrar, olha, tem até cosméticos à venda aqui para ela escolher e assim passar o tempo. Quem é dona disso tudo é a Águida. Águida, tudo aqui tem o toque feminino. Tudo aqui tem um toque feminino pensando justamente na mulher. E como é que foi a concepção dessa ideia? Não, eu vou fazer uma oficina mecânica para mulheres e com mulheres trabalhando. Como é que foi isso? Primeiro eu fui enganada na oficina. E nessa oficina eu me senti muito mal recebida. Não tinha um lugar legal para eu poder esperar meu carro ficar pronto. E não me senti segura lá. Então a ideia partiu disso daí, de montar uma oficina onde a mulher pudesse se sentir segura e pudesse ter algo que ela pudesse ganhar tempo.
E saber administrar o tempo entre tantas tarefas é o grande desafio da mulher moderna. Fazem tudo com maestria, com cuidado. E mesmo inseridas numa rotina, na maioria das vezes pesada, não se abatem. O mais interessante é que nesse processo de conquista, continuam femininas, delicadas, charmosas. É a demonstração mais clara de que as mulheres estão preparadas para exercer qualquer tipo de função e que se elas não conseguem isso é porque realmente o pensamento da sociedade, o pensamento daqueles que exercem o poder de decisão precisa mudar. A mulher consegue tudo, é só ela querer. Daqui pela frente só conquista, muita conquista. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, @stj.jus.br. E não se esqueça, hein? A sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até a semana que vem.